A nossa live de hoje, pessoal. Fala Impossíveis. E aí, bora botar para torar? Hoje, continuando a nossa maratona da gestão estratégica de negócios na crise. Como você vai organizar suas finanças para que você possa realmente sair aí dessa crise muito mais forte do que entrou. O grande Ramon Sena hoje está presente aqui com a gente. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos botar para torar. Já o Ramon já solicitou aqui, então vamos embora. Aí também estamos ao vivo aqui no Facebook, tá bom, pessoal? Fala, grande Ramon Sena. Eu, Final Gestão, seja bem-vindo. Bom dia. Grande Ramon Sena. Fala aí, meu amigo. E aí, como é que tá? Tranquilo demais. Livezinha 7 horas da manhã para logo aquecer, botar para torar com um cafezinho, bora? É isso aí, cafezinho na mão. E hoje, pessoal, primeiro passo é você colocar aqui o dedo no coração e mandar bala aí para que o Instagram entenda que essa sim é uma live onde nós vamos botar para torar. Se você ainda não teve ação e acordou já pensando nas despesas, você está no canto certo. E para você que não assistiu essa live ao vivo, também vai ficar gravada aí no nosso IGTV. Então, muito bom dia, grande Bitu, seja muito bem-vindo. Grande Ramon, Pedro. Pessoal, bota aqui o dedo no avião, como eu vou fazer agora, e manda aí para muita gente mesmo. Eu vou mandar aqui pelo menos uns 50. Você pode mandar pelo menos para 3 pessoas, tá bom, pessoal? Grande Ramon. E aí, Ramonzão, bora botar para torar? Bora botar para torar, bora começar aí. Então lá, reinvente suas finanças, meu amigo. Ramon, o primeiro passo é a gente entender como as empresas que entraram na crise, já em crise, podem começar a melhorar ou a transformar essa realidade, meu amigo. É isso aí. A gente vai ter aí um novo cenário para as empresas, né? Acho que elas vão começar a trabalhar de forma mais enxuta, com a folha mais enxuta, aquele cafezinho elas vão diminuir cada vez mais. Então vai ser um novo cenário que o empresário vai ter que se adequar, mas não só o empresário, mas todos nós, né? E eu acho que a gestão financeira é um potencial muito grande para poder fazer com que essas empresas se adequem à realidade em que elas estão vivendo. Então, se o empresário ele não conhece a sua realidade da empresa, a sua gestão financeira, o quanto é que ela pode faturar na frente, o quanto ela pode receber, o quanto é que estão devendo a ela, se ela não tem esses números, então ela não tem como ser mensurável de ter uma análise de sair um pouco aí dessa crise, né? Ela tem que ter números. Números são informações, e informações levam a uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, eu tenho que ter ela, o máximo de informações corretas para poder, quando eu tomar a decisão, lá na frente, ser tudo pautado, né? Tudo de forma correta. É isso aí. E o que a gente diz é que gestão é simplesmente adorar os números, convencer as pessoas e focar no resultado. Então, se você não tem nenhum dessas 3 características, meu amigo, a sua empresa muito provavelmente já entrou aí no Covid-19 em crise. Então, tá bom, deixa eu dar bom dia aqui ao pessoal. Alex Iguatu, bom dia. Laíses, bom dia. Ailton, bom dia. Pessoal, bota o dedo aí no coração, porque aqui o processo é botar para torar. É o conteúdo prático que você vai colocar em prática já agora na sua empresa, para que você possa mudar aí o diagnóstico. Ter esse diagnóstico, como o Ramon começou a falar, é extremamente importante para que você mude os rumos da sua empresa e não permaneça nesse Covid-19 chorando. Aliás, quem está aqui na sala vai dizer o seguinte: engola o choro, meu amigo, e cai para dentro, porque as coisas não caem do céu. Deus está lá para lhe ajudar, mas se você ficar na sua redezinha se balançando, fazendo somente nada, nada vai acontecer. Eu queria dar um bom dia aqui, grande Alex Iguatu. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, Ramon, olha aí, como fica massa. Reinvente suas finanças. Seu problema não é a crise, meu amigo. O seu problema é saber como sair dela. E se você está aqui ao vivo com o Ramon e com o Gilmário Costa, você vai começar a fazer isso agora. Bom dia, Neide, sejam bem-vindos. Pessoal, dedo aí no coração sem pena, dedo no aviãozinho,
manda para pelo menos mais 3 pessoas que o Ramon vai começar o conteúdo dele exatamente agora. Bota para torar, Ramonzão. Show de bola. Como eu vinha falando, Gilmar, essa questão da gestão financeira da empresa, ela é o pilar para se conhecer realmente o que é que a empresa tem a receber, pode faturar, o que é quanto a empresa pode comprar. E essa gestão financeira é colocada através de um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, onde as empresas, muitas delas não têm, mas é que é totalmente necessário, desde um fluxo de caixa básico, né, como entrada, saída e saldo. As empresas não sabem nem quanto entra, nem quanto sai, quanto fica de saldo, fica complicado para elas terem uma gestão, uma eficiência mais completa do seu negócio, uma análise mais completa, né? Então, a gente costuma dizer que o fluxo de caixa, ele deve existir, e se vocês querem algo mais especializado, tem outros fluxos de caixa, como o fluxo de caixa projetado, de orçamento, aí já é outra coisa, mas o fluxo de caixa que mais se é usado é o fluxo de caixa com entrada e saída, que você só coloca a sua entrada, quanto está sendo colocado ali, batendo com o banco, a saída, quando você está tendo de despesa, e o saldo que ficou lá no seu caixa ou no seu banco. Interessante dizer também que as empresas que vendem de cartão de crédito hoje em dia, que estão no sufoco de caixa, podem renegociar com as adquirentes, Cielo, Rede, Mastercard, para poder antecipar esses recebíveis. Assim, elas podem, em vez de receberem um valor lá na frente de cartão de crédito, eles negociam com a taxa bacana e a adquirente coloca o valor na conta bancária logo de agora. É um sufoco que a pessoa está passando, que é um recebível que ela ia ter lá na frente e que vai ter agora. Então, dá um alívio a mais no caixa da empresa, né? Acho que essa questão do fluxo de caixa, de não se ter um fluxo de caixa, leva muitas empresas a quebrarem. A minha empresa, o dinheiro dela é o dinheiro do sócio. Isso é um princípio contábil, e o princípio contábil deve ser respeitado, o princípio da entidade, que o dinheiro da empresa, PJ é o dinheiro da empresa, o dinheiro pessoa física são totalmente coisas separadas. E muitas das vezes os empresários no final do mês ficam com aquela pergunta, minha empresa não está dando lucro, eu não sei quanto é que eu estou recebendo, mas muitas das vezes quando se vai olhar na prática é porque está pegando muito dinheiro da empresa, está colocando muito, pagando muitas contas pessoais, está fazendo muitas transferências para conta pessoa física do dono da empresa, e realmente aí fica complicado de ter um lucro na empresa, já que você está pegando todo o dinheiro da empresa. Outra forma de enxugar despesas é realmente você verificar o que é necessário, né? Como eu estava falando, hoje as empresas, depois dessa pandemia, elas vão trabalhar muito com o mínimo. Então, as empresas estão vendo que se elas tinham antes 10 funcionários e se elas agora estão com 5, 6, e está dando para ter a mesma produtividade, as empresas estão dando para performar do mesmo jeito, o cara não vai ter mais 10 empresas, mais 10 funcionários, o cara vai ter 5, 6, fazendo com que esses funcionários trabalhem de forma mais performática, tenham um desempenho melhor. Assim, eu tenho uma redução de custo, eu enxugo as minhas despesas e dessa forma sobra mais dinheiro, né, no fluxo de caixa. É isso aí. E uma das grandes dificuldades, Ramon, de todo empresário, ontem nós fizemos uma live aqui com o Hinaldo França, especialista em gestão financeira pessoal. E o que ele diz? Cara, a grande maioria dos empresários não sabem separar contas pessoais e contas da empresa. E isso, com certeza, gera vamos dizer assim, gera uma contrapartida em cima do fluxo de caixa, né, Ramon? Com certeza, porque através disso, se os empresários pegam o dinheiro da empresa, primeiro que tem que ser mensurado quanto é esse valor, né? Primeiro que tem que ser colocado ali numa planilha, num sistema, algo do tipo, quanto é que o empresário está pegando desse valor. É a primeira dica que eu dou. Então, quando você mensura primeiro quando você está pegando, você tem uma base, um norte de uma porcentagem do seu faturamento, um exemplo de quanto é que você está pegando na empresa. Minha empresa está dando X de lucro, eu estou pegando um valor bem maior para pagar as minhas despesas pessoais para me remunerar, porque já não é prolabore, né? Eu estou pegando um valor da empresa, um repasse que está sendo colocado pela empresa. Então, a primeira dica é você mensurar quanto é esse valor. E, aos poucos, é ir tentando fazer com que esse valor vá diminuindo cada vez mais, de forma que ele fique um valor fixo. Aí, quando ele ficar um valor fixo,
aí você institui o seu Prolabore, que é a remuneração do seu sócio. Então, se antes eu pegava da empresa, mensurei um valor, se antes eu pegava da empresa R$ 10.000 por mês e eu consegui mensurar esse valor, chegar nesse valor, nessa base, agora eu vou tentar diminuir. Eu vou tentar diminuir para 5, que é aquela questão de enxugar. Então, quando eu consigo ficar com esses 5.000 fixos tirados da empresa, aí não, meu Prolabore agora realmente vai ser esse, e todo mês eu fico tirando da empresa esse R$ 5.000. E aí, Ramon, a grande dúvida da maioria dos empresários, dos nossos clientes meu amigo, quanto é o meu Prolabore? Porque as pessoas costumam mensurar o Prolabore com os gastos pessoais que ele tem no mês. E aí eu digo o seguinte, se você quer saber quanto é o seu Prolabore, é muito simples. Você pega uma pessoa, coloca no lugar do empresário, ou seja, eu vou pegar uma pessoa, vou colocar no lugar do Gilmário Costa, e aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Tudo que o Gilmário Costa fizer dentro da minha empresa, essa pessoa vai fazer. Então, quanto é que eu vou pagar essa pessoa para fazer tudo que eu faço dentro da minha empresa? Esse é o valor do Prolabore. E aí, meu amigo, você precisa se adequar a esse valor, porque em tempos de crise, como falei ontem na live, vou falar hoje de novo, nós temos o exemplo aí do José do Egito, que ele pegou, reorganizou toda a parte, toda a gestão do reino, porque o rei teve lá um sonho, dizendo que estava sonhando com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E o José disse o seguinte, meu amigo, aqui é o seguinte, 7 vacas gordas, nós vamos agora fazer um processo de planejamento. Eu vou planejar como é que eu vou nutrir o reino durante 7 anos, para que nos outros 7 anos, que são 7 anos que a gente vai passar dificuldade, a gente possa passar essa dificuldade livre. E uma das grandes coisas que o Ramon e eu coloquei aqui para que a gente saiba é, por que, Ramon, as empresas quebram? E aí nós colocamos aqui 3 possibilidades, 3 coisas que a gente vê em toda a nossa consultoria, e você, como contador, também presencia muito isso aí. Por que as empresas quebram? Não analisam o seu fluxo de caixa, não têm a consistência de analisar o seu fluxo de caixa, e, por último, elas não planejam o quanto podem gastar, o quanto podem investir, o quanto podem realmente fazer com que a empresa possa sobreviver a esses impactos. Não é assim, Ramon? Deixa eu só dar bom dia aqui o pessoal que está agora. Marcos Fontes, Cauã, bom dia. Luiz Vasconcelos, bom dia. Diego, bom dia. Pessoal, tá com o dedo aqui no coração e manda essa live aí para mais pessoas que possam participar aqui junto comigo e com o Ramon. Então é isso aí, Ramon. Empresas que quebram. Gostou aí do negocinho aqui em cima? Show de bola, viu? Vou depois aprender como é que pode ser aí na live. Mas, Gilmar, é isso aí. A pescazinha, bom dia. O Hinaldo, inclusive o Hinaldo estava fazendo uma live comigo ontem de despesas pessoais, acaba de entrar aqui na live. Seja muito bem-vindo, Hinaldo. Lhe apresenta aqui o nosso contador, especialista em gestão financeira aí, o Ramon Sera. Então, Ramon, empresas que quebram, manda bala. A empresa que não tem planejamento, que não tem uma análise através disso, a gente costuma dizer muito que o que não se gerencia, o que não se mede, não se gerencia, né? O que não se mensura, não se gerencia. Então, se a empresa não tem essas informações fidedignas à realidade, exemplo que a gente deu, o fluxo de caixa, que é um controle bastante simples, mas vai desde até uma DRE de um determinado exercício, mês ou trimestral, para saber quanto a empresa está tendo de lucro, que é algo mais ali que requer uma maior análise. Se a empresa não tem nem uma análise simples de um fluxo de caixa e de uma DRE, de algo mais avançado, ela não tem como nem sequer fazer um planejamento. Planejamento no que sentido? De saber quanto é que ela quer chegar a uma venda no próximo mês, no próximo trimestre, no próximo ano, que é um objetivo, traçar metas, quanto é que ela quer diminuir de despesas, cortar seus custos. Essas informações ela vai ter tudo numa planilha, num sistema, algo e até mesmo no papel, algo simples que a gente pode ser colocado ali no papel, mas tem que ser realmente, não é só do feeling, do achismo do empresário de se ter na cabeça, ele tem que ter esses números, tem que analisar. Essa questão da consistência é interessante porque ele tem que fazer isso periodicamente, né? Nem que ele faça diariamente, semanalmente, mensalmente,
mas ele tem que realmente fazer essas informações e sempre continuar para que isso tenha uma análise melhor. O planejamento é a base de um sucesso no futuro. Então, se o cara não tem como se planejar atualmente, ele não vai ter como mensurar esses números, e aí é por conta que as empresas, muitas delas quebram, né? Já ficou certo que aí mais de 80% das empresas quebram por conta que não tem sequer um planejamento financeiro, uma gestão financeira enxuta, correta. Inclusive, Ramon, o último dado lá do Sebrae, a última pesquisa, ele diz o seguinte, que 38% das empresas que fecham no segundo ano é exatamente por falta de planejamento. Não só planejamento financeiro. Muito, né? Você precisa ter também um planejamento de vendas, planejamento de marketing. Você precisa saber, meu amigo, aonde é que está o seu cliente e você precisa fazer um planejamento para que esse cliente permaneça dentro do seu negócio. Então, bom dia, Enique, bom dia, Heitor, sejam muito bem-vindos, pessoal, Pedro, Jefferson. Pessoal, a nossa live de hoje é Reinvente Suas Finanças. Ou você melhora, ou você quebra a sua empresa. Porque, afinal, empresas que quebram na crise e também pós-crise é porque não analisam o seu fluxo de caixa, não tem consistência, ou seja, todo santo dia fazem essa análise e também não tem um planejamento financeiro adequado ao qual a sua empresa pode sim se readequar aos números. E aí, hoje a live é com o nosso contador, especialista em gestão financeira, o Ramon Sena. E aí, Ramon, nós também temos aqui porque as empresas quebram e agora, formas de enxugar as despesas. E aí nós passamos por 3 processos simples. Primeiro, você precisa entender o que seu time faz, meu amigo, porque a gente entende e vê as empresas com pessoas que não produzem, Ramon. Pessoas que não produzem, isso gera um gasto futuro, isso é um investimento de gasto futuro. Depois nós temos os processos. Alguns processos dentro da empresa atrapalham a forma de faturar. E por último, é como a gente começou a falar, os gastos. E aí, agora é com o Ramon Sena, especialista em gestão. Manda bala, Ramon. Show. Como eu estava falando, as empresas depois desse período de pandemia, né, Edmar, elas vão realmente colocar na balança o que realmente é necessário gastar, o que é necessário investir. Então, uma das formas que elas podem enxugar despesas, você colocou aí time, processos e gastos, mas vai desde um cafezinho que é colocado lá na empresa até manutenção da empresa, do imobilizado. Então, as empresas, como eu havia falado, se elas estão vendo que elas está vendendo, está faturando perto ou até um pouco mais do que era antes, com 10 funcionários, que eu dei o exemplo, e elas estão fazendo isso agora com 5, 6, 7, elas não vão voltar mais por 10 funcionários, elas vão ficar nos 5, 6, 7, porque isso é uma redução de salário, é uma redução de impostos em cargos sociais, é uma redução de mão de obra e dor de cabeça, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com mais gente, cada vez mais dá mais dor de cabeça, é uma redução de processos, porque quanto menos pessoas eu tenho menos processos, mas não quer dizer que eu tenha que ficar mais solto. Menos pessoas, menos processos, aí é que eu tenho que verificar melhor o andamento, a performance desses meus funcionários, né? Isso quer dizer relacionado aos processos. E os gastos são os gastos eventuais, os gastos mensais, custos fixos, despesas fixas, despesas variáveis, tudo isso vai ter que entrar na ponta do lápis. Mas como a gente estava falando, se o cara não tem planejamento financeiro, uma gestão financeira bem estruturada, ele não tem como reduzir gastos. Como é que eu vou reduzir o gasto daquilo que eu não sei o que eu tenho na empresa, do quanto eu gasto mensalmente, do quanto é que eu gasto de café, do quanto eu gasto de energia, enfim, despesas básicas na minha empresa, né? Quanto é que simplesmente o empresário pega da empresa. Se eu não sei esses meus gastos, esses meus custos, eu não tenho como diminuí-los, como eu estava falando. Se eu não tenho números, eu não tenho como gerenciar. Então, essas enxugar despesas aí parte desde um planejamento financeiro correto, enxugar despesas com o pessoal, despesas fixas, custos fixos e performar melhor, né? Questão de venda, de tudo. Deixa eu dar um bom dia aqui. Dona Janaína, seja muito bem-vinda. Rai Barros, Sávio, pessoal, gratidão por vocês estarem aqui. Sâmia, Pedro, Dona Janaína de Novo Jardim, Eunice,
Júnior Cláudio, Júnior Claudino, Rina. Então, pessoal, é o seguinte, e aí, Ramon, o que você acaba de dizer é o seguinte, eu vou ter um empresário agora, nesse momento, que está nos assistindo, e depois aqui, quando a live vai ficar gravada lá no nosso IGTV, ele vai dizer o seguinte, cara, mas minha empresa é uma empresa pequena, não precisa disso tudo não. E para mim fazer um acompanhamento desse, eu preciso ter um programa. E o programa, meu amigo, é muito caro para me comprar. E aí, lá vai a dica do Gilmário Costa. Na semana da Maratona Gestão Estratégica de Negócios, quando acabar aqui a live, você vai lá no meu feed e vai ter um grupo lá do Telegram, onde nós vamos disponibilizar a ferramenta para que você possa começar a fazer essa análise, ou seja, uma ferramenta de simples preenchimento no Excel. Ah, Gilmar, mas eu não sei mexer no Excel. Aí, meu amigo, você vai lá no Pai dos Burros, que é o YouTube, e bota assim, ó, como mexer no Excel. E aí a planilha vai estar lá disponível no grupo. Aliás, esse grupo do Telegram tem crescido a cada dia. E essa desculpa que você está inventando é só mais uma desculpa para que você não saia aí da sua zona de conforto e coloque culpa na crise, na pandemia, no Covid-19, nas pessoas que trabalham no seu negócio. Você vai colocar a culpa em todo mundo, menos em você. Porque você, meu amigo, é quem precisa tomar a iniciativa e fazer com que a sua empresa comece a faturar de forma simples, fazendo o arroz com feijão. E aí, Ramon, a pergunta é o seguinte, eu entrei na crise em crise, a minha empresa já entrou na crise em crise, a gente sabe que diminuiu aí pelo menos 50% a 60% do faturamento de todo mundo. E agora, nesse momento, dia 1º de junho, as empresas, pelo menos aqui no Ceará, estão retomando a economia. Mas é preciso, pessoal, você fazer o que nós estamos dizendo aqui, fazer o planejamento financeiro da sua empresa, quanto você realmente tem, quanto você realmente quer gastar e o investimento, porque nós sabemos que as pessoas não vão comprar assim, de uma forma loucamente. Abriu as portas, tem que comprar. Não. A sua empresa precisa de uma gestão. Sim. E a gestão começa no planejamento. Isso aí, Gilmar. E com essa retomada, né, essa retomada da economia a partir de agora de junho, conhecer melhor esses dados que você estava falando, vai ser um novo perfil de clientes que vai ter por aí. O pessoal não vai comprar loucamente, você vai ter que fazer algumas promoções, distribuição de vouchers, enfim, vai ter que ter outras medidas, outras decisões que o empresário vai ter que fazer para poder retomar aos poucos essa economia e reconquistar o seu cliente. Porque se antes eu comprava com a loja e depois desse período de pandemia eu estou comprando com outra porque me ofereceu, sei lá, algum diferencial de desconto, algum serviço de entrega, algo do tipo, então aquela minha loja que eu comprava antes perdeu, né? Perdeu o seu cliente. E para voltar, as empresas vão ter que começar a ligar, mandar um WhatsApp, vão ter que começar a ter uma postura mais diferente do que era antes de apenas simplesmente esperar o cliente na porta da loja. Vão ter que chamar de volta esse cliente para dentro. Assim vai ter que ser com quem quer faturar de novo. Porque essa retomada da crise vai ser muito complicada. Mas eu acredito muito que com a gestão financeira enxuta, com planos, com objetivos bem traçados, bem diagnosticados aí para um futuro, acho que algumas empresas vão sair bem fortalecidas dessa crise. E aí, Ramon, o que é a nossa frase de hoje da gestão financeira simples e eficiente, ao qual o Ramon também está participando? Nós damos, inclusive, esse treinamento, gestão estratégica de negócio na crise. E aí a frase de hoje é o seguinte: assuma o controle das suas finanças ou sua empresa realmente vai quebrar. É isso mesmo, Ramon Sérgio? É isso aí. A gente tem que falar desde o começo, né? Se a maioria das empresas quebram por conta de uma gestão financeira mal estruturada, que não sabem nem quanto é que gastam. Então, se você está esperando outra pessoa vir controlar seus gastos da sua empresa, isso não vai dar certo. Então, tem que assumir realmente o controle, colocar numa simples planilha de Excel, num papel, num caderninho ou num sistema mais
completo. Dessa forma, você tem números mais reais que dedicam para a realidade, onde você pode ter uma tomada de decisão mais acertada, né? É aquela velha diferença dos dados e das informações. Dados são dados aleatórios, em que não trazem nenhuma informação fidedigna, que não resumem dados a mês, comparando ano a ano, fazendo análise horizontal, vertical, sabendo quanto as minhas despesas fixas diminuíram ou aumentaram, esses meus dados saem de dados para ser informações. E através de informações, eu consigo ligar uma coisa a outra. Por que é que no mês os meus gastos fixos eles aumentaram 20% ou diminuíram? Então eu tenho como fazer uma análise. Através dos dados eu não tinha como fazer essa análise. E essas informações é necessário, é importante nesse período que a gente está vivendo. Então essa frase vai de encontro com tudo que a gente está passando hoje. É isso aí. É o que a gente colocou aqui desde o início. As empresas que quebram, pessoal, elas não analisam o seu fluxo de caixa. Ela não sabe o que é um ponto de equilíbrio. Ela não sabe diferenciar o que é uma simples entrada e saída de um fluxo realmente de caixa. Ela não tem consistência e, por isso, ela não sabe o que entra e o que sai da sua empresa. Parece clichê, mas não é. É apenas o arroz com feijão que o empresário não faz. E, por último, ela não tem planejamento financeiro. Ela não sabe quanto lucra, não sabe quantos por cento do lucro ela vai tirar para reinvestir na sua empresa. E aí, seja o que Deus quiser. E aí, pessoal, qual a surpresa que eu tenho aqui para vocês no final aqui da nossa live com o Ramon? Nós colocamos lá no nosso feed esse postzinho que eu estou colocando aqui agora aqui na minha live. Esse post é o seguinte: assuma o controle das suas finanças ou sua empresa vai quebrar. Isso aqui vai estar lá no feed. Depois aqui da live, você vai lá no feed e tem uma regrazinha. Por quê, pessoal? Porque a sua empresa vai ganhar aí, como Gilmário Costa, 2 horas de uma mentoria, onde nós vamos botar para voar as bandas. Vamos entender qual é o seu negócio e vamos fazer um passo a passo para que você possa realmente vender de forma organizada e saber como vai fazer com que o seu cliente fidelize ao seu negócio, tratando o cliente de uma forma excelente. Então, quando terminar aqui a live, vai lá no meu feed, vai ter as regrazinhas de participação, faz, comenta, compartilha, entra no nosso grupo lá do Telegram, porque aqui essa live vai toda lá para o Telegram, inclusive com a ferramenta que nós vamos dizer a você como você vai preencher de forma simples e eficiente, pessoal. Então é o seguinte, resumindo a live de hoje aqui com o Ramon, nós falamos de pontos importantes, de como você pode começar a organizar a sua empresa. Então, nós falamos de formas de enxugar despesas, que enxugando o seu time, depois tendo consistência, depois fazendo planejamento. Depois nós falamos de como você vai fazer cada processo desse. De como é que você diminui os processos desgastantes na entrega, economizando no cafezinho. Depois nós falamos de controles de gastos, que entra também esse processo de você fazer brinde, todo esse processo que você tem na sua empresa para entregar lá ao seu cliente. E por último, nós dissemos a você como você vai começar a organizar esse processo através das formas de enxugar despesas. E nós vamos colocar lá no Instagram, lá no Telegram, a ferramenta, que é como você faz o seu fluxo de caixa muito bem feito, bem fácil. Então, quando terminar a live, vai lá no Telegram, pessoal, curte e compartilha essa imagem aqui, ó, que vai estar lá no meu feed e participa aí da nossa mentoria, porque você pode ganhar uma mentoria e começar a faturar mais e gastar menos em plena crise e sair dela vivo, faturando e botando para torar. Ramonzão, muita gratidão. Dizendo a vocês que nós vamos reunir de novo às 8h27 da noite. E eu queria que o Ramon aí desse as suas considerações finais, pessoal. Show de bola. Obrigadão pelo convite, Gilmário. E você sabe que a gente está sempre à disposição. É muito bom tratar desse assunto, ajudar empresários, principalmente nesse período que eles estão necessitando bastante
Eu acredito que o contador, que o consultor é o braço direito do empresário, que vai puxar ele pela mão e levar ele a um destino correto, que é o destino aí de sair com as despesas enxutas e faturando mais nessa crise. Obrigadão pelo convite aí. Então, pessoal, muita gratidão. O recado aqui é: engola o choro, cai para dentro, porque o impossível é agora. Valeu, Ramonzão. Vamos lá Valeu, no meu Gilmar. vídeo, Até entra mais. no Telegram, curte, compartilha essa imagem e concorre aí a uma mentoria com o Gilmário Costa, pessoal. Grande abraço, até às 8h27 da noite. Valeu. Valeu, Ramonzão, obrigado. Valeu.